Bom dia, pessoal. Muito prazer em tê-los aqui conosco hoje, nesse dia de festividade aqui da CIEM, esse evento. Espero que todos estejam bem. Um pouquinho de trânsito para chegarmos aqui, né? Essa região é bem complicada, então esse é um pouquinho do motivo do atraso. Peço a compreensão de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Open Finance e as oportunidades que o Open Finance ele tem trazido para o mercado financeiro, a possibilidade de prospecção e retenção de clientes. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho. Hoje aqui comigo está o Charles. Por favor, Charles, se apresente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Nessa manhã, nossa intenção aqui é compartilhar bastante insights sobre oportunidades de mercado do Open Finance. Ficamos também no final do painel à disposição para perguntas e respostas. Então, fique à vontade para formularem alguma dúvida que vocês tenham, que agora é a hora. A gente quer aqui trocar com vocês aí para a gente poder chegar com novas oportunidades e deslanchar de vez o Open Finance no Brasil. Bom, só me apresentando, eu sou o Thiago, sou coordenador de comercial da CIEM de novos negócios. Eu farei a mediação aqui desse nosso bate-papo hoje. Comigo também está o Wilson. Por favor, Wilson. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wilson, gerente de operações da CIEM Software. E a gente vai falar um pouquinho sobre plataforma, né? Como trazer um pouquinho dos insights, das coisas que a gente consegue amadurecer dentro do Open Finance para dentro da vida real, né? O que a gente pode trazer para o consumidor final também. Boa. Podemos sentar, né? Aqui. Só avançando, só dando um contexto, porque às vezes esse assunto, esse termo Open Finance ainda não está tão familiarizado a todos. Então, trazendo um pouquinho de contexto desse ecossistema, né? Então, à medida aí que o mercado financeiro ele vem passando por transformação digital, o Open Finance, né, ele deixou de ser apenas uma tendência, mas ele veio se consolidar também como uma necessidade real para o mercado financeiro. Então, esse termo Open Finance ele já vem sendo debatido há bastante tempo. Nós iniciamos esse processo em meados ali dos anos de 2020, com ainda o termo de Open Bank. Né? Naquele momento ainda era mais aquela ideia de troca de informação entre as instituições financeiras, só que aquela ideia já era bem mais abrangente desde o início. Posteriormente surgiu também o Open Insurance, que é a configuração e a distribuição de informações focadas em previdências, seguros, entre outros. E essa junção desses dois universos, eles começaram a firmar os pilares do que a gente conhece hoje como Open Finance, tá bom? Só avançando aqui um pouquinho. É super importante, né, eu trazer uma reflexão para todos aqui, principalmente para quem está envolvido nesse mercado, né, entender um pouquinho, né, das oportunidades, desafios. A partir do momento em que eu consigo compreender o porquê que algum cliente ele se tornou um cliente meu, o porquê que ele saiu da minha base, eu consigo agora vislumbrar as oportunidades que esse ecossistema que o Open Finance traz, ele abre portas para todos, tá? Hoje às vezes pode soar um pouco difícil, né, essa resposta de imediato. Eu chegar para alguém aqui e perguntar o porquê que determinado cliente, ele é seu cliente hoje, o porquê que determinada pessoa saiu da sua base de clientes. Então, essa é uma resposta, são respostas que a gente, com o passar do tempo, com o auxílio e os metadados que o Open Finance ele vem trazendo, a gente vai começando a ficar um pouco mais claro e evidenciar um pouquinho dessas oportunidades, tá bom? Trazendo aqui, chamar aqui na conversa também meu amigo Wilson, falando aqui sobre um pouquinho das oportunidades e desafios que o Open Finance ele vem trazendo. Vamos lá, Will. Vamos lá. Bom, a gente, alguns anos atrás, quando surgiu o Open Bank ainda, né, a gente começou a trazer um pouquinho dessa gama de dados para dentro da plataforma Rocket. O que a gente teve de experiência? Alguns clientes, quando estavam com o regulador, né, no cangote, ali, tendo que fazer a implantação do Open Finance, nos procuraram e disseram, olha, já que eu tenho que implementar o Open Finance, o que eu posso trazer de informação, de dados que eu possa oferecer como produtos para esse cliente não sair da minha instituição, trazendo uma melhor experiência, né, em relação aos outros produtos e plataformas que existem nos outros bancos,
e fazer com que ele se consolide, que ele fique, eu consiga reter esse cliente na minha base. Então, como experiência, a gente pegou todas as APIs que a gente tem dentro desse mundo do Open Bank, né, do hoje Open Finance, e começou a minerar esses dados dentro da plataforma, criando assim um pouquinho de experiência customizada para o usuário final. Então, por que ele estava saindo naquele primeiro momento? Um exemplo legal que eu me lembro é de um cliente que estava indo por causa de um seguro de automóvel para uma outra instituição, ele estava portando. E aí, esse cliente, né, ele fez lá todo o processo de tokenização e concedeu o consentimento. Está saindo um pouquinho baixo, né, pessoal? Estão ouvindo aí? Tranquilo, né? E, nesse momento, a gente viu que ele não tinha mais nada de benefício na outra instituição. O cartão dele aqui era melhor, a oportunidade que ele tinha de empréstimo dentro da instituição era melhor. Então, o que esse cliente fez? Ele pediu para que nós criássemos, dentro da plataforma Rocket, um BPM. O que é a plataforma Rocket que eu estou falando para vocês? Ele é um BPM Workflow que você consegue, com base nos dados que estão entrando, modelos de dados customizados, oferecer um combo de produtos melhor para esse cliente. E ele acabou vendo que a retenção começou a ficar melhor desses clientes que tentavam sair. Não quer dizer que o cliente não continuava a ter a outra conta, deixava o negócio de lado. É que o desconto que ele talvez oferecia e um produto melhor, ou uma isenção de tarifa no cartão, por exemplo, fazia com que esse cliente ficasse na base. Isso, sem dúvida, vocês já pensaram, já tem como experiência, né, no dia a dia de vocês, mas é uma das coisas que, ao longo aqui da nossa apresentação, eu vou conseguir trazer e explorar dentro desse mundo de Open Finance, como a plataforma pode ajudar a reter esse cliente e minerar também os dados para vocês. Obrigado, Wilson. Falando um pouquinho de inovação, e eu acho que esse é um termo muito importante que a gente tem que abordar, o Open Finance ele vai começar a trazer informações que hoje, muitas das vezes, a gente não tem. Entender qual que é o comportamento do meu cliente, entender qual que é o perfil que o cliente tem, e, a partir daí, eu poder e ter a liberdade de criar produtos muito focados e aderentes ao perfil de cada um dos meus clientes. Que não basta apenas eu criar um produto, se eu não tiver quem vai consumir esse produto. A partir do momento que eu tenho informações, que eu tenho comportamento, e é isso que o Open Finance ele vai começar a trazer para o ecossistema financeiro, eu consigo trazer inovações para a minha prateleira de oportunidades de negócio. Só avançando aqui. Trazendo aqui um pouquinho aí para casos reais, né, até chamando o Charles aqui para a conversa, a gente deixou algumas perguntas e a ideia também é que vocês, se possível, elaborem algumas perguntas, tragam algumas perguntas aqui para a gente fazer esse bate-papo, para ficar bem interativo. A gente conversou bastante e eu já até deixei algumas perguntas aqui preparadas, Charles, e aí eu já vou te pegar de bate-pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Na jornada aí de dados, né, qual que é o modelo de integração de banco de dados que o Open Finance ele traz? Para a integração, como o Wilson até comentou, existem vários metadados, né, de informações do Open Finance. Por exemplo, você consegue ter informações transacionais de conta corrente do cliente, informações cadastrais, que vai ser muito útil pensando na parte de QIC, né, de conhecer melhor o seu cliente, tanto na etapa cadastral, para você confrontar se você tem uma base atualizada, né, do seu lado, com o endereço cadastral dele e outras informações, e também se tem alguma discrepância, e nos dados transacionais de contratação também de serviços, né, financeiros, empréstimos, até a parte que o Wilson comentou sobre a retenção, para você conhecer as taxas de operações de crédito que ele tem, você consegue ter isso também como metadados do Open Finance, para você oferecer uma condição melhor para ele ou um produto que você nem ofereceu até então, e ele já tem contratado com outra instituição. Você consegue fazer uma proposta mais interessante, mais atrativa para ele, né? Não, perfeito. E essa até é uma segunda pergunta, pegando o gancho no que você acabou de falar. Quais são essas oportunidades e os desafios que o Open Finance ele trouxe para o mercado financeiro hoje? Tem uma oportunidade bem legal que acho que vale a pena mencionar. Primeiro que o Open Finance ele se baseia totalmente em LGPD, na parte também de consentimento, né? Então, tudo isso você precisa primeiro ter nós dissemos aqui, um desafio que nós temos no mercado é como que o cliente compartilha a informação, o que atrai ele a compartilhar. Porque muitos clientes têm medo, né? E quando ele vê lá no aplicativo do banco Open Finance, a taxa de retenção de clique é muito baixa, porque é um nome muito vago por ponto de vista do usuário final. Para a gente conquistar isso, você tem que dar algo em troca. Uma das formas, por exemplo, até o Roberto Campos deu uma entrevista, um painel no LEAD, né, recentemente, presidente do Banco Central,
falando sobre um grande brainstorm, você monetizar dados. Então, de quem é o dado? O dado é do cliente, por isso que ele dá o consentimento. Se é dele, por que ele não pode ganhar também dinheiro com os dados dele? Então, com o Open Finance, você pode abrir a mente e criar um caso de uso desse, mais disruptivo, né? Que é o quê? O cliente dá um consentimento, a instituição que vai usufruir daquele dado, ela pode, de repente, ter uma oferta de um serviço que, com base na qualidade do dado do cliente, ele faz um pagamento, paga pela qualidade daquela informação, para ser um atrativo para o cliente liberar aquele dado, por exemplo, né, para gerar mais estímulo de cliques, né, de compartilhamento. Ou você oferece já uma linha de crédito diferente, de repente, uma operação de crédito mais vantajosa do que ele já tem, como a gente falou anteriormente, né, e, de repente, pensar muito em marketing. Então, a área de marketing é uma área não só para você ficar mudando divulgações, mas também você criar mecanismos de fazer um gancho para puxar o cliente para ele usar o Open Finance. Então, não se apegar tanto no Open Finance quando a gente fala com o cliente, no termo Open Finance. Acho que o grande segredo é se apegarem em entrega final. O que tem de entrega de valor para o cliente? O que o cliente vai ganhar se ele compartilhar o dado dele? Então, foca muito na entrega final. E o Open Finance é só um meio para o cliente poder aceitar. Ótimo, ótimo. Você vê democratização no uso do Open Finance? Olha, isso é um bom desafio, um baita desafio. Assim, comparando, fazer uma analogia com o Pix, acho que é legal. O Pix, quando ele chegou, foi numa época pós-pandemia, e nessa época realmente veio um momento a calhar, porque não podíamos usar tanto dinheiro em espécie como nós usávamos. Tinha a questão do distanciamento social, tinha que ter uma digitalização. E isso, o que aconteceu? Teve uma democratização enorme de muitas pessoas no Brasil, né, os cidadãos, não tinham conta em instituições financeiras, em bancos digitais. E houve uma democratização enorme com o Pix, porque ele trouxe toda essa gama de pagamentos de facilidade. O Open Finance ele deve também se espelhar nisso. Só que o grande desafio aí de novo, você entra no app do banco e vê lá, Open Finance. Não me atrai clicar. Essa é a dor que as pessoas, né, me falam quando a gente pergunta para quem não é do mercado financeiro. Então, a gente tem que ter o desafio para democratizar de verdade, volta no ponto da entrega de valor. O que eu, instituição, entrego de valor para o cliente, que o Open Finance é a via para isso acontecer. Então, não me apegar ao termo Open Finance pensando em usuário final. Então, aí sim, eu acredito que a democratização ela vai vir. Hoje ainda não é tão democrático. É muito difícil você fazer uma entrevista aí com 10 pessoas que não são do mercado financeiro, talvez uma ou duas tenham já clicado no Open Finance e feito algum compartilhamento. Então, é muito baixo a democratização ainda, né? E só complementando também, o que eu acho que muitas das vezes a gente acabou trazendo como uma barreira que hoje o Open Finance ele sofre é a questão dos dados. A gente sempre passou para familiares dentro da nossa casa que não passe seus dados para ninguém, não compartilhe seus dados. E o Open Finance é exatamente o contrário, é o contrassenso agora. A partir desse momento eu peço para que você compartilhe os dados para que eu possa ofertar algo mais fit ao seu perfil. E essa é uma barreira cultural que eu acho que a gente tem que começar a romper. E eu acho que, assim em cima do que o Charles falou, eu só vou conseguir romper essa barreira a partir do momento em que o meu cliente, o meu usuário, ele tem a contrapartida do outro lado. Então, eu acho muito importante esse termo, esse ponto que você levantou, de sempre que eu vou trazer uma inovação, o que o meu cliente ele vai ganhar do outro lado também. Tá? Eu queria pegar o gancho também e aproveitar, já que vocês estavam falando de compartilhar, né, esses dados, e trazer um pouquinho mais de informações que a gente consegue deixar mais fácil para os bancos, né? Para interagirem com outros players, com outros produtos, né? E o nosso é só um desses exemplos de mercado. A gente tem muitas APIs que facilitam, por exemplo, vocês minerarem os dados. Então, um dos mais simples e que o Charles citou há pouco é você pegar os dados das transações da conta corrente. Então, sempre que o usuário faz alguma transação, aquele dado está ali na conta. Em algum momento, quando ele tica que quer compartilhar os dados de conta corrente, ou de seguros e etc., cartão, desculpa, e etc., ele tem muito fácil todo o catálogo, né, de dados, que é padrão Open Bank, vindo para as nossas APIs. Então, a gente facilita muito isso. Então, a gente tem uma API padronizada dentro da plataforma Rocket, que facilita a gente já pegar do próprio padrão Open Bank, não precisa facilitar, embora também possamos fazer esse depara, né, de alguns clientes que não têm muito bem estruturado o banco de dados dentro de casa, dentro da sua instituição, a gente pode fazer um depara facilitando isso, né? São muitos arrays, digamos assim, para trazer para dentro do banco. Facilitar a vida de quem precisa minerar esses dados dentro da plataforma
E com isso, por exemplo, voltando ainda no gancho que eu peguei anterior de fazer a oferta de um melhor produto, se o cliente que está compartilhando um dado tem uma oferta de um seguro com 2, 3% de desconto ao longo do tempo, né? Com uma outra instituição, dentro da sua própria, ele consegue, por exemplo, traçar estratégias dentro do nosso BPM Workflow que facilitaria, por exemplo, ele fazer o cálculo de quantas parcelas ele poderia alongar, trazendo uma parcela menor para o cliente, mas, em contrapartida, ele vai reter esse cliente dentro de casa, fazendo com que a base de clientes continue sólida e entender do porquê que esse cliente está tentando fuga da sua instituição, digamos assim. É um gancho legal para falar ainda sobre compartilhamento e as várias APIs que a gente tem. E tocando exatamente nesse ponto, o consentimento é uma coisa que a gente não tem controle. O cliente, o usuário final, ele é o detentor das suas informações e ele vai compartilhar. E eu, como instituição financeira, eu sou obrigado a abrir essas informações para outra instituição. A partir do momento que eu sou atacado, Charles, o que eu faço? Legal. Até só aproveitar também um gancho rapidinho, que é um ponto muito importante, que é pouco falado em outros eventos, que você trouxe, que é a cultura. Que aí vou falar da ataque também. A cultura de quantas vezes nós criamos campanhas, educamos nossos clientes antes do Open Finance para ele não compartilhar o dado com ninguém. E agora virou esse contraposto. Então, a gente tem que pensar, de novo, volta na entrega de valor, e também o Open Finance ele é totalmente seguro, isso tem que destacar bastante, e só compartilhar informações com instituições que participam do ecossistema. E quando isso tudo acontece, do consentimento, vem o ataque. Chega nessa linha que você trouxe. O que é o ataque que nós falamos no mercado? É quando uma instituição que ganha o consentimento do cliente, ele vai até outra instituição pegar os dados e trazer para ele fazer a leitura. A gente chama isso de ataque. Quem é provocado é quem tem que se defender. Então, tem os dois lados. Então, se você, instituição, tem uma base de clientes e recebe muitas requisições de outras casas pedindo dados dos clientes que deram o consentimento, é porque o outro lado atacou legal. Então, ele criou alguma desculpa forte, né, uma intenção de valor bem atrativa, que o cliente dele concordou, e você agora, do outro lado, é obrigado a compartilhar o dado, você não pode negar de dar informação, só que você também tem uma vantagem quanto a isso, que aí entra o lado da defesa. O que é a defesa que a gente pode ter no caso prático? Se eu estou compartilhando dado cadastral, os dados, como nós falamos aqui, de cartão e etc., poxa, e ele tem operação de crédito contratada, então vou mandar informação, automaticamente eu já vou disparar, de repente, com a minha área de marketing. Por isso que marketing é importante, falo para vocês, bato muito nessa tecla, para ter uma campanhas pré-determinadas para cada situação de defesa. Então, você vai ter uma estratégia que é o quê? Chegou a informação para compartilhar dado? Compartilha, já manda um push para o cliente, de acordo com a análise que eu já tenho da minha base, ele paga hoje uma taxa, por exemplo, de, um chute aqui, 3%, é 3% lá no cartão, eu vou oferecer uma taxa mais reduzida ou alguma outra oferta de produto imediatamente para ele. Antes, porque se ele está compartilhando dado, a outra casa vai dar algo melhor. Não vou esperar ele fazer a portabilidade para isso acontecer, para eu tomar uma ação. Quando ele fez a portabilidade, para eu ter a retenção desse cliente, é muito difícil. Eu trazer ele de volta. Só que na hora do ataque, eu já ter essa estratégia de defesa mapeada, desenhada, antes de ele tomar a decisão da portabilidade, aí sim eu tenho garantia não, tenho uma intenção maior de reter esse cliente comigo. Ótimo, ótimo. Pode perguntar. E você vê os bancos efetivamente fazendo isso já? Eu acho que, pelo que você falou, é muito incipiente ainda. Você tem de portabilidade depois do Open Finance, mas você consegue identificar já os bancos fazendo esse tipo de defesa? Sim, tem poucos bancos estão fazendo, mais bancos que eu vejo isso acontecendo, fintechs. Também é uma grande oportunidade, aí fica um parênteses, né, também para trabalhar nesse lado, né, de defesa, ajudar as instituições, de repente, a criarem produtos, parcerias para fazer essa defesa, mas não é uma prática tão comum. Já vi casos, sim, de bancos fazerem, os grandes bancos, né, alguns estão fazendo isso, mas eles, o que acontece? Eles costumam separar os clientes em alguns perfis. E determinado perfil de cliente, que eles fazem essa defesa mais automática, e em outros perfis, nem tanto. Então, tem que ser, na minha opinião, tem que ser feito um trabalho de ampliar mais essa base de seleção de clientes, né, para você conseguir ter uma gama maior. Então, por que eu digo tudo isso? Pode ser que quando vocês forem participar de algum projeto desse, vão identificar que não está tendo tanta automação ou tanto processo de defesa para alguns clientes, é porque, de repente, ele não está naquela faixa pré-selecionada, que são os mais private, né, os clientes mais top, vamos dizer assim, né, que ele já tem um score, de repente, um pouco melhor, mas você, de repente, pode abaixar um pouco mais essa régua, porque você vai perder esse cliente para outra instituição de qualquer forma.
Então, tem que ser feita uma análise mais de ponderar esse dimensionamento dos perfis dos clientes. Né? Pegando o gancho da sua pergunta... Obrigado, Galvão. Pegando o gancho da sua pergunta, a gente viu numa implantação não tão recente que alguns clientes eles só queriam defender o público prime, digamos assim, da instituição. Por quê? Custos e N gastos que as instituições têm para implementar uma estratégia de defesa. Então, para aquela base de clientes, eles sempre vão estabelecer a parte de defesa e, inclusive, eles customizaram, digamos assim, um listening. De tempos em tempos, esses CPFs, né, esses clientes, digamos assim, dessa categoria Prime, eles são monitorados para ver se esse cliente está tendo algum ataque. Então, sempre que eles tiverem, eles já lançam no app um push, né, com algum produto que esse cliente tenha dado consentimento em outra instituição, tentando fazer eles sempre observar que tem opções melhores dentro de casa. Mas realmente depende do público, entendeu? Essa informação é em real time? Eu sei quando o meu cliente está sendo atacado ou só depois que ele pede a portabilidade? Você sabe no momento que ele está sendo atacado, porque ele deu o consentimento. Então, a partir do momento que ele deu consentimento hoje, digamos assim, para que ele acesse os dados de cadastrais, transações, cartão de crédito e CP, por exemplo, né? A partir desse momento, esse cliente ele tem que ficar no seu listening. Você tem que ficar constantemente ouvindo os acionamentos, o que esse cliente faz dentro do seu app, o que ele busca dentro do seu app de diferente, e ali você mandar alguns gatilhos para eles, ou o mail marketing, entra novamente aí o gancho que o Charles deu. Então, a partir do momento que ele teve o consentimento, você não sabe quando ele for lá e pediu a portabilidade, mas você sabe que ele, dentro dos produtos que ele tem contratado dentro da instituição, ali levantou-se uma bandeira vermelha. Vamos lá. Aproveitando o gancho dele em relação ao ataque e defesa, quando você dá clique, né, para você fazer a divulgação dos seus dados para outra instituição, vamos falar com a parte de crédito, né? Quando a instituição A ataca a instituição B, eu fico sabendo que você vai atacar. Tá? Não somente com todas as informações em relação à taxa, tudo, em relação a tudo que o banco ofertou, o meu cliente, eu sei. Aí sim, eu tenho um prazo. Mas não, essa é uma obrigação do Open Bank, do Open Finance ou não? Porque, por exemplo, o cartão de crédito, por exemplo, o seu cliente contratou com você a taxa X. Aí o cliente apertou lá e ele compartilha o lado dele com a instituição dele. Mas como que você sabe quanto que essa outra instituição está oferecendo para o seu cliente? Ele tem que divulgar ou não? Sim. Eu recebo o ataque, né? Aí cabe à minha instituição fazer a leitura, se realmente é viável. É obrigação dele divulgar ou não? Sim. Eu recebo a informação em relação a tudo que eu fui atacado em relação ao ataque. A taxa, prazo, tudo isso. Aí eu, como defesa, sim, eu tenho ferramentas, entendeu? Para ver se é viável ou não, em relação à parte do custo. Aí sim eu vou clico e faço a portabilidade para o B. Mas eu tenho um prazo para fazer essa portabilidade também. Não é de imediato, eu sou atacado, o cara levou. Não. Eu recebo e eu tenho que validar também do meu lado. Até porque eu recebo vários ataques, bancos, tá? Que mandam ataque para mim sem o meu cliente saber, pediu a portabilidade. Isso no caso da portabilidade. Agora, por exemplo, imagina que você tem um cliente que ele não tem operação de crédito com você. Se um cliente só de fundos, de poupança, só tem um produto passivo. Tá? Ele não tem nada de crédito. E ele recebe uma oferta de um outro banco e ele pede para compartilhar. Como que funciona nesse caso? Se ele não tem nenhum produto contratado com você, ele recebe uma oferta. Não, só vai Com seus compartilhar. dados. Isso é só no caso da portabilidade. Então, obrigado pela contribuição. Respondendo para vocês, é o seguinte, você é online, né, então você vai saber em tempo real que houve o consentimento, como o Wilson comentou, e nesse momento, você que foi atacado, você nunca vai saber o que a outra instituição que te provocou vai oferecer. Você não tem essa informação. Mas você vai ter que se precaver. Você tem que já ter uma inteligência de já oferecer algo muito melhor do que ele já tem, porque com certeza a outra instituição provavelmente vai oferecer algo melhor. Então, você não tem que esperar muito, né, se for possível. Aí entra no que o Wilson bem colocou, que é a questão de análise dos perfis dos clientes. Por isso que os bancos selecionam bem, para ver até o CAC, qual que é o custo que você vai ter para manter aquele cliente na tua base, né? Se vale a pena reduzir para não infringir. O banco saber qual cliente que é mais suscetível. Exato.
que você não quer perder da carteira, não quer perder esse cliente da sua carteira. O timing de resposta é o cerne dessa jogada. Porque a partir do momento que eu perco o timing em me proteger e reter o meu cliente, é o tempo da outra instituição ela acabar levando esse cliente para a base dela. E aqueles clientes que a gente tem como um perfil Prime, um perfil de cliente que eu não quero perder na minha base, se eu não tenho uma estrutura automatizada, né, esse time ele vai se tornar algo extremamente sensível para a minha operação. E é isso que eu também gostaria de frisar, porque imagine uma instituição financeira, sei lá, uma cooperativa que ela tem um corpo tecnológico um pouco mais enxuto, e ela sofre um ataque em 40% da base de clientes dela de um grande banco, de um Bradesco, de um Itaú. Se este lado atacado ele não conseguir se defender, boa parte da carteira de clientes que ela tem ali, daquele produto específico, ela pode perder. Então, é uma coisa que a gente sempre comenta lá dentro da CIM, que esse Open Finance ele também traz isso como um rouba-monte. Quem estiver preparado ali dentro, ele vai acabar roubando o cliente de outra instituição financeira também. Só que esse banco tem uma taxa competitiva. Exatamente, exatamente. Agora, até aproveitando aqui a abertura, até que ponto, na visão de vocês, o Open Finance, ele é uma oportunidade ou ele é um risco para incentivar seus clientes a optarem no Open Finance? Eu posso complementar aqui. Ele é um risco para quem não estiver preparado. Então, é uma oportunidade para todos nós. Né? Então, é bem direto mesmo, porque ele vai abrir... A partir do momento que você tem condições de saber o que o cliente tem em qualquer instituição do Brasil, isso é uma baita oportunidade, um baita trunfo que você tem. Só que, se você não tiver nenhuma estratégia para isso, aí é um enorme risco. Né? O Open Finance, lá atrás já existia, com um gerente de conta. Bom, bem lembrado. Era bem manual. Você tem contato com o teu cliente, irmão. Você tem conta em qual banco? Você tem conta em qual banco? É informalmente. Exatamente. É isso mesmo. Era isso. Mas não automatizou. O Open Finance na época analógica. A velocidade da informação ela mudou agora. Mas Tem é uma uma via, pergunta. Pode falar. complementando antes do nosso amigo fazer a dele, mas é uma via de mão dupla. Eu acho que enquanto a gente não conseguir levar a conscientização do usuário final, que é importante para ele, o Open Finance, ainda a gente vai continuar nesse mundo incipiente, que o nosso amigo aqui também questionou. Qual é o percentual que você vê dos bancos implementando as estratégias de Open Finance? Então, eu acho, na minha opinião, que ainda é muito incipiente ainda os bancos que utilizam-se dessa estratégia, exceto para a camada Prime desses clientes que eles têm, porque ainda está faltando difundir muito entre os usuários finais. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, acho que os bancos ainda não sabem o que fazer com isso. Por isso que eles não atacaram de vez para incentivar os seus clientes a aderir ao Open Finance. Outro ponto é o convencimento do cliente. Pô, já veio aí um cadastro positivo? Olha, dê suas informações para o mercado que os bancos vão conseguir ajustar seu score melhor e você com risco menor, você vai pagar menos juros. Isso não aconteceu. Você não tem uma precificação ajustada a risco. Você chega num banco, qualquer banco, qual é a taxa de juros do cheque especial? É X% para todo mundo. Qual é a taxa de juros do crédito pessoal? Já não é personalizado. X%, não é, porque não existe essa precificação ajustada a risco. Acho que é o momento para se fazer isso. E é isso que o Open Finance ele vai trazer. Exato. Personalização. E que é uma promessa que foi feita no cadastro positivo e não aconteceu. E é obrigatório. Toda instituição, do Itaú até a cooperativa, sei lá, da rua do interior, todas elas têm que oferecer, você tem que ter lá no site da Open Finance, porque é compartilhar meus dados. E todo mundo já implementou, né? Na verdade, todas as instituições S1 e S2 são obrigatórios estarem no Open Finance. DS3 e demais instituições é facultativo. Só que tem um ponto de atenção. Quando facultativo, deixar bem claro o compartilhamento de dados. O que dá muita confusão é quando a gente fala que é a fase 2 isso, né? Que a fase 3, que é a parte de pagamentos, que é um outro mundo, ela é obrigatória para todos os participantes do arranjo do Pix participarem como detentor de conta, independente se ele é S1, S2, S3, não importa. Então, só para frisar bem, isso que dá muita confusão no mercado. Mas, voltando para compartilhamento de dados, S1 e S2 é só para S1 e S2 que é obrigatório. Só que outras instituições S3 para baixo que queiram participar do compartilhamento, ele pode pegar dados de outras instituições, dos clientes, né, que deram consentimento, só que aí sim, se ele quer consumir, ele é obrigado a fornecer também, das contas transnacionais. Aí é o contraposto. Acho que tem uma pergunta do pessoal aqui. Open Finance, né? Ele pode ser para qualquer empresa,
empresa de tecnologia. Eu posso ter acesso aos dados de qualquer pessoa ou só instituição financeira? Eu vou repetir só a pergunta aqui para que o pessoal que está em casa, que está nas empresas, consiga também entender. A pergunta foi, se eu tiver uma empresa que não faz parte dos arranjos regulamentados pelo Banco Central, se eu também posso consumir os dados do Open Finance, né? Buscar esses dados nas instituições. Sim, você pode, mas você não, aí que tem uma diferença. Você não vai consumir esses dados diretamente a gente chama isso de diretório, né, do arranjo, né, do Open Finance em si. Você vai ter que contratar essa solução de algum dos participantes, né? Então tem algumas soluções já no mercado que oferecem isso, mas isso, ponto de atenção tem que estar respaldado por LGPD, tem que ter o termo, o cliente ele tem que dar o consentimento que você não é um participante, né? Você que é vou chamar de fintech, tá? Uma startup. Você que é uma startup, ele está consciente que você está usando serviços de um terceiro, que é um participante do Open Finance, e por meio dele ele vai conseguir transferir esses dados dele, né? Então, ou seja, os dados que saem do banco A para o banco B vai passar pela sua startup, que você vai ter essa leitura. Então, eu preciso ter alguém dentro do Open Finance para conseguir consumir o dado de todo mundo. Eu não consigo colocar... Para intermediar, você precisa. Bradesco, está o Banco do Brasil. Clica aqui, me dá seus dados do Bradesco. Clica, me dá do Banco do Brasil. Clica, me dá do Itaú. Eu analiso tudo isso e ofereço para a pessoa física final qual que é a melhor função que ela tem, onde está melhor, onde está pior, o que ela pode levar de um para outro. Eu não posso fazer isso sem ter um parceiro regulado pelo Banco Central para estar no Open Finance. Então, você consegue criar exatamente o que ele disse aqui, só repetir o microfone. Ele quis saber, aqui na dúvida do auditório foi, se eu, como startup, eu posso criar uma experiência que eu compartilho aqui os dados da instituição A, B, C, Itaú, Bradesco, etc., mas eu não sou um participante, mas eu queria oferecer isso para os meus clientes, é isso, né, em geral. Você consegue criar a experiência disso, que é a parte de UX, criar toda essa jornada, mas, tecnicamente falando, de acessar direto, você startup direto nos bancos, não. Você tem que ter um participante intermediário para isso. Então, é back-end. Então, por trás dos bastidores, você vai ter que se resolver disso, contratando um terceiro. Mas, no front-end, você cria a experiência. Acho que para ficar até um pouquinho mais claro, por que não dá diretamente, né? Além de você não ser um ente regulado, claro, existe toda uma infraestrutura por trás, certificados digitais, toda uma infra, né, como banco de dados, etc., além de servidores, authorization service, como Keycloak e outros de mercado, que você precisa ter dentro da instituição. Pequenas fintechs, pequenas instituições, como cooperativas, elas têm dificuldade de manter toda essa infraestrutura de pé. Então, por isso que eles usam um bancão, e aí você só vai utilizar as APIs dele para consumir os dados, né, ou ele utiliza um PSTI, né, que são soluções praticamente embarcadas prontas para fazer o uso desses dados. E ele pode se plugar ao banco que você já for parceiro. Entendeu? Até uma outra dúvida que teve aqui, se são só instituições financeiras, né? Então, são instituições de pagamento, também podem participar do ecossistema, não é só instituição financeira. Então, instituições de pagamentos reguladas pelo Bacen também podem ser participantes do Open Finance. E tem muita fintech, que é uma IP, que oferece soluções para oferecer esse tipo de serviço, para você contratar terceirizando. Né? Ótimo, ótimo. Só complementando um pouco, parte do Open Finance, pegar só a questão do cadastro positivo das dívidas bancárias que estão no sistema de crédito do Banco Central, isso já é disponibilizado pelos birôs de crédito, a Serasa, a SPC, Boa Vista, COD. Então, não todo o Open Finance, a movimentação de conta corrente, mas uma parte já está disponível para consultar quem for cliente desses birôs de crédito, consegue consultar. É isso mesmo, exato. E até criar, para fechar o tema aqui, até para criar um agregador também financeiro. Acho que é algo legal nessa linha que você disse. O que é o agregador? Você pegar informações de várias contas transacionais que o cliente tem e colocar numa única experiência. Aí você pode oferecer um crédito, oferecer algo diferenciado para ele, e ele consulta tudo no único local, isso em tempo real. Né? Quando ele fizer um pagamento que estimulou algo no extrato dele, do banco dele, vai aparecer no seu agregador, no seu aplicativo que você fez. Né? Ótimo. Pessoal, só finalizando aqui, nós ficaremos à disposição de todos para mais perguntas, mais um bate-papo relacionado aqui ao Open Finance. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. Ficamos muito felizes com a presença. O tempo acabou, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Mas, novamente, estaremos aqui à disposição de todos. Queiram bater um papo sobre Open Finance, oportunidades, nós estaremos aqui. E muito obrigado novamente. Tá bom? Obrigado a todos.